Olá, bem-vindos à Câmara Secreta. Aqui, exploramos os mistérios mais profundos, as lendas mais assustadoras e os casos inexplicáveis que desafiam a nossa compreensão. Se você é fã de histórias reais, mistérios sobrenaturais e um bom suspense, você acabou de encontrar o seu lugar. Relatos sobrenaturais, passageiro sinistro. Isso aconteceu há alguns meses. Eu trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos e costumo pegar os turnos da madrugada. As ruas são mais vazias e as gorjetas são melhores, mas há um preço a pagar. De vez em quando, você vive uma história que fica com você, e não de um jeito bom. Eu sempre me considerei cuidadoso. Já lidei com minha cota de passageiros estranhos, mas nada, absolutamente nada, chegou perto do que vou contar agora. Na época, eu não tinha uma câmera no carro, e aquela noite foi a principal razão pela qual resolvi instalar uma. Tudo começou normalmente, apenas eu e os barulhos estranhos que meu carro fazia de vez em quando. Tem um Gol 2015 meio surrado, mas é confiável pra caramba. As ruas estavam desertas, o que, como eu disse, eu preferia. Por volta das 2 da manhã, recebi uma corrida de um posto de gasolina na zona leste de São Paulo. Parecia inofensivo, mas, por algum motivo, senti um frio na barriga. Já teve aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue explicar o porquê? Foi exatamente isso que senti enquanto dirigia até lá. Antes mesmo de ver o cara, eu já sabia por que estava com aquela sensação. O posto de gasolina para o qual eu estava indo estava fechado. Todas as luzes estavam apagadas, e não havia um único carro no estacionamento. Conforme me aproximei, eu o vi. Dirigi bem devagar para observá-lo melhor. Ele estava andando de um lado para o outro na frente do posto, usando um moletom surrado que parecia não ter visto uma máquina de lavar há anos. Não estou exagerando, tinha até um buraco na manga. Seus movimentos eram bruscos, como se ele não conseguisse ficar parado, e ele ficava olhando por cima do ombro, como se achasse que alguém estava atrás dele. Se eu tivesse que adivinhar, ele estava sob o efeito de algo. Eu provavelmente deveria ter cancelado a corrida e ido embora. Até passei o dedo sobre o botão de cancelar, mas, por algum motivo, não o fiz. Destranquei as portas, e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Eu me arrependi da minha decisão no momento em que tirei o pé do freio. A maioria das pessoas fica no celular ou olha pela janela, mas ele não. Ele simplesmente ficou lá, me encarando pelo retrovisor, sem piscar, sem desviar o olhar, só me encarando diretamente. Eu tentei não encará-lo de volta, mas não pude evitar de cruzar o olhar com o dele algumas vezes. Ele parecia meio bravo, o que também era bastante perturbador. Tentei ignorá-lo e liguei o rádio para quebrar o silêncio. Nem me lembro em qual estação parei, mas no momento em que a música começou a tocar, ele gritou para eu desligar. Sua voz era grave e um pouco rouca, e eu pude perceber que ele era fumante. Isso me pegou de surpresa, e eu desviei um pouco o volante. Resisti à vontade de olhar para ele no espelho e apenas fiz o que ele disse, apertando o volante com mais força. Não disse nada, e dirigimos em silêncio por um tempo. Pensei que talvez ele ficasse quieto até chegarmos ao destino dele. Era o que eu esperava, pelo menos. Mas então ele falou. Eu me lembro da conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou se eu já tinha pegado alguém que não deveria. Essa pergunta me atingiu como um tijolo. Soltei uma risada constrangida e disse, bem, espero que não. Eu estava tentando manter a leveza, mas ele não reagiu. Ele apenas se recostou e murmurou algo para si mesmo que eu não consegui ouvir. Então ele começou a falar sobre como costumava ser motorista de aplicativo e que havia parado porque alguns pivetes roubaram coisas do carro dele. Ele estava arrastando as palavras um pouco, então não consegui entender tudo o que ele disse, mas peguei a essência da história. Olhei no espelho uma ou duas vezes enquanto ele contava a história e percebi que ele estava sorrindo o tempo todo, o que era incrivelmente perturbador. Uma pessoa normal não sorriria ao falar sobre algo assim. Ele concluiu a história dizendo, é engraçado o quanto de confiança você deposita em alguém sentado logo atrás de você. Esse comentário foi o que me pegou. Comecei a pensar nele mais como uma ameaça do que apenas um viciado em drogas. Infelizmente, não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. Senti meu pulso acelerar. Mantive os olhos na estrada, mas minha mente estava girando. Olhei para o GPS, focando no destino como se fosse algum tipo de salvação, mas o cara não sabia quando parar de falar.
Ele continuou tagarelando sobre coisas sem sentido, algumas preocupantes e outras apenas incompreensíveis. Eu honestamente não conseguia acompanhar. Eventualmente, ele começou a se desculpar para alguém, embora eu não acho que fosse para mim. Ele começou a insinuar que havia feito algo terrível e que era uma pessoa má. Ele continuou dizendo, eu não quis fazer isso, repetidamente, seguido por algumas desculpas frenéticas. Eu não respondi, preocupado que ele faria algo se eu o fizesse. Eu não sabia o que ele havia feito ou do que era capaz, mas não estava prestes a descobrir. Estávamos a apenas alguns minutos do destino dele quando ele saiu do seu estado de murmúrios e gritou que eu tinha perdido a curva. Eu não tinha perdido, o GPS claramente mostrava que estávamos no caminho certo, mas eu pisei no freio de qualquer maneira, principalmente por medo. Ele exigiu que eu parasse o carro, então foi o que fiz. Minhas mãos estavam tremendo naquele ponto. Eu só queria que o pesadelo acabasse. Assim que coloquei o carro em ponto morto, faróis apareceram atrás de nós. Era uma viatura da polícia. Eu disse uma oração silenciosa e observei enquanto ela se aproximava, o holofote varrendo brevemente meu carro. O cara no banco de trás se encolheu, como se estivesse tentando ficar fora de vista. Virei a cabeça e o vi quase deitado no banco de trás, com os olhos fechados. Rapidamente virei a cabeça de volta antes que ele me visse tentando manter a respiração estável. Ele ficou naquela posição por um tempo incrivelmente desconfortável. Eu queria pedir para ele sair, mas decidi contra isso. Eventualmente, ele levantou a cabeça e me disse que eu tinha tido sorte. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele abriu a porta do carro e saiu correndo, desaparecendo na escuridão da rua deserta. Acabei encerrando meu turno mais cedo depois disso. Eu estava abalado e não tinha mais vontade de dirigir. Só algumas semanas depois eu descobri algo no meu telefone que provou o quão perigosa havia sido a situação. De acordo com um artigo de jornal, um posto de gasolina havia sido roubado na noite em que peguei aquele passageiro. Fica a 2 quadras de onde eu o peguei. O suspeito, descrito como um homem de moletom surrado, havia agredido o frentista e fugido com o dinheiro do caixa. A polícia ainda estava à sua procura. Isso me deixa enjoado ao pensar que eu estava a centímetros de um criminoso perigoso que poderia ter me machucado se quisesse. Estou um pouco com medo de entrar em contato com a polícia sobre isso. Eu tento evitar a aplicação da lei por várias razões pessoais que não vou detalhar. Não tenho certeza se minha denúncia ajudaria de qualquer maneira. De qualquer forma, agora sou muito assim mais cauteloso ao fim de mais um relato sobrenatural. Se você gostou do que viu, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias. Deixe também nos comentários o que você achou desse relato e se já viveu algo parecido, adoramos saber as experiências de vocês. Lembre-se, o mundo está cheio de mistérios que ainda não foram desvendados e cuidado com o que pode estar escondido nas sombras.